Abra a Bíblia, Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 1. Vamos ver se hoje nós encerramos aquela palavra que nós começamos há 2 ceias anteriores. 4 ordens, 4 atitudes. Gênesis 35, versículo 1. Isto, quem for encontrando em reverência a palavra do Senhor, se coloque em pé. Vamos fazer esta leitura. A palavra diz: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Amém? Feche os teus olhos. Deus amado e Pai, nós estamos diante da Tua presença para Te adorar. Esta palavra não é nossa, esta palavra é Tua. Nós não queremos, Pai, ministrar a palavra que vem propriamente ou especificamente do nosso coração, mas nós queremos a palavra que vem do Teu Espírito Santo. E nesta noite nós pedimos ao Senhor que tenha liberdade. Nós colocamos agora o nosso coração diante da Tua presença, pedindo ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe, que tenha misericórdia de nós, porque nós queremos ser guiados por Ti. Em o nome de Jesus, assim nós pedimos. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus, nós iniciamos esta palavra, pequeno resumo daquilo que nós falamos anteriormente. Aqui nós temos um texto de um momento da vida de Jacó, em que ele estava muito amedrontado. Por quê? Porque estando em Siquém, ali o filho de Amor, que também se chamava Siquém, se apaixonou pela filha de Jacó, e ele a possuiu forçadamente. O que aconteceu? Os irmãos de Tamar, eles vingaram aquilo, e eles fizeram um pacto ali com o povo, com a cidade, com o povo de Siquém, dizendo que só permitiriam que que Siquém tomasse Tamar por esposa, se eles circuncidassem. Mas isso era um projeto na cabeça de Simeão e Levi, que eram irmãos de Tamar. E quando eles circuncidaram, e no terceiro dia, segundo a palavra, que é o dia de mais intensa dor, Simeão e Levi, com a espada, vai à cidade de Siquém e mata todos os homens da cidade. Aquela cidade fazia parte do povo filisteu, e não era somente aquela cidade que pertencia a esse povo, várias cidades. O povo filisteu era um povo forte. Então o que aconteceu? Jacó temeu. No capítulo 34, no último versículo do capítulo, Jacó teme e repreende seus filhos, dizendo que agora eles teriam que fugir, porque certamente eles seriam perseguidos e sua família seria exterminada do meio de Israel por causa daquela atitude de Simeão e Levi. É lógico que os demais irmãos também aproveitaram da situação. Depois que foram mortos todos os homens da cidade, os demais irmãos deles se ajuntaram e saquearam a cidade, levaram tudo que ali se possuía. Naquele momento de temor, naquele momento de pavor, consequentemente, Jacó estava orando a Deus devido à situação. E o que acontece? Deus fala com Jacó, e Deus dá 4 ordens para Jacó. Tá? Se você ler o texto, às vezes você não percebe, mas são 4 ordens distintas. Tá? Primeiro ele diz: levanta-te. Depois ele diz: vai a Betel. Depois ele diz, vamos lá no texto: levanta, sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar. São 4 ordens. E diante destas 4 ordens, Jacó, ele toma 4 atitudes também. Nós falamos aqui na ceia, há 2 ceias passadas, sobre
a voz de Deus, Deus fala conosco. E na ceia passada nós falamos sobre a primeira e a segunda ordem, a primeira e a segunda atitude de Jacó, sobre o levanta-te e sobre a atitude de Jacó, que era retirar o que atrapalhava, porque levantar é se posicionar diante do Senhor para que Deus possa lhe falar, para que esteja em condição de ouvir a voz de Deus. Jacó manda retirar tudo aquilo que atrapalhava de ouvir a voz de Deus. A segunda ordem, Deus disse, vai a Betel. E Jacó toma uma atitude, dizendo, purificai-vos, porque Betel, nós vimos aqui na ceia passada que Betel é a casa de Deus. Betel era o lugar dos sonhos de Deus, o lugar do compromisso, o lugar onde Jacó se deitou, fugindo de Esaú. Ele sonhou, ele viu aquela escada, os anjos subindo e descendo, e Deus aparece para Jacó e confirma com ele a promessa feita a seus pais. Então Jacó faz um voto ali naquele lugar, dizendo que aquele lugar seria a casa de Deus. Então Betel simboliza a casa de Deus. Hoje nós vamos para a terceira ordem, e a terceira ordem de Deus é, habita ali. Levanta-te, sobe a Betel, segunda ordem. Terceira, habita ali. Então nós temos aqui a vontade de Deus expressa aos seus filhos. Quando Deus diz para que Jacó habitasse ali, casa de Deus, queridos, não é um lugar passageiro na nossa vida. Casa de Deus não é um lugar de visitas. Eu não posso ser considerado na casa do Senhor apenas como um visitante. Aqui o Senhor diz para que a gente permaneça na casa de Deus. Então, casa de Deus é um lugar permanente e é um lugar importante na vida do crente. E o crente sabe o valor da casa de Deus. Eu não sei quanto a você, mas para mim, a casa de Deus tem um valor tremendo. Aliás, é o lugar que eu mais valorizo nesta terra, se chama casa de Deus, se chama a igreja do Senhor, o lugar onde nós congregamos, o lugar onde nós ouvimos a palavra, o lugar onde Deus fala conosco, o lugar onde nós abrimos o nosso coração, o lugar onde nós derramamos a nossa alma diante do Senhor. Eu não sei qual é a tua impressão ou qual é o compromisso que você tem com a casa de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo para você que casa de Deus não é lugar de visitar. Escuta isso, casa de Deus não é lugar de comparecer uma vez por semana, isso é visita. Casa de Deus é um lugar para a gente querer estar o tempo maior da nossa vida. Nós precisamos ter na nossa mente, Salmo 27:4, que o salmista diz, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha o exemplo aqui de Davi. Casa de Deus é lugar de estabelecer morada. Eu tenho moradas aqui, eu tenho casa aqui, Deus me deu algumas coisas que eu tenho aqui, mas eu considero este lugar a minha primeira casa, o lugar do meu verdadeiro nascimento, o lugar onde eu estabeleci um compromisso com o Senhor, e eu estou constantemente nesse lugar, e todos os dias, praticamente, eu venho à casa de Deus, para uma coisa ou para outra, mas eu compareço na casa de Deus, a maior parte das vezes, para contemplar a beleza do Senhor, para buscar a sua presença. Salmo 84 deve ser uma coisa viva na vida do cristão. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninhos para si. Olha bem a comparação. Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus. Eu encontrei na tua casa o altar onde eu posso me comunicar contigo, onde eu posso falar com o Senhor. Casa de Deus é para ser assim, tem que ter esta representatividade na nossa vida. O nosso compromisso com Deus é um compromisso que vai além daquilo que as pessoas naturais imaginam de Deus. O meu compromisso com Deus é um compromisso para sempre e por toda a vida. Assim deve ser o compromisso do cristão.
Quando Deus fala para Jacó, para ele habitar ali, naquele lugar que é casa de Deus, o que Deus está dizendo para Jacó? Está dizendo assim, qual o significado de Betel? Está dizendo para Jacó habitar no lugar dos sonhos de Deus, porque Betel é lugar do sonho de Deus. Está dizendo para Jacó habitar no lugar da intimidade com o Senhor, porque isso é o que aconteceu em Betel. Está dizendo para Jacó habitar no lugar da adoração ao Senhor. Queridos, é preciso que a gente mude, é preciso que nós mudemos a nossa visão, o nosso conceito acerca da igreja, acerca das coisas de Deus. Precisamos nos aproximar mais do Senhor, aproximar mais de Deus. E qual foi a postura de Jacó diante desta ordem do Senhor? Diante desta realidade que abriu diante da vida dele? Eu espero que esta também seja a nossa atitude, que esta seja a sua atitude. Qual foi a atitude de Jacó diante dessa terceira ordem de Deus? Jacó também toma 4 atitudes diante daquilo que Deus falou. E aqui, diante desta ordem de habitar, por sequência, a terceira atitude de Jacó foi, ele disse para seu povo, para aqueles que estavam com ele, mudai as vossas vestes. Olha a ordem de Jacó. Aí você pensa assim, o pastor vai falar de roupa de novo. Nada disso. É muito mais do que isso. Antes Jacó habitava onde? Siquém. Antes Jacó estava habitando e convivendo com o povo de Siquém. Costumes diferentes, posturas diferentes, estilo de vida diferente. Consequentemente, para habitarmos num lugar que não é nosso, nós temos que adaptar algumas coisas da nossa vida para podermos permanecer naquele lugar, senão não seremos aceitos. E com certeza, algumas coisas na vida e da família de Jacó foram alteradas para que eles pudessem habitar em Siquém. Mas agora Deus chama a atenção de Jacó e diz, vai para a minha casa e habita na minha casa. E Jacó diz para todos, mudai as vossas vestes. Está dizendo assim, agora, casa de Deus é nova postura. Antes eu era mundo, antes eu era Siquém, agora eu sou casa de Deus, eu sou igreja do Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo. Aquele estilo de vida que eu tinha lá, ele não serve para aqui. A forma que eu vivia lá, não serve para viver aqui. O estilo de vida do mundo não serve de modelo para a igreja do Senhor. Não serve de modelo para nós. Tem muitos que ainda estão com os seus pés presos lá. Mas a tua cabeça está entrando na casa de Deus. Eu digo para você nesta noite, se entregue por inteiro, porque aqui está a vida. Na casa de Deus está a vida. O Senhor manifesta a sua vida. Vamos entender o estilo de vida do mundo aqui. Pode abrir o texto aí de Efésios 4, a partir do versículo 17. E vamos seguir esse texto para a gente fazer aqui uma comparação entre estilo de vida do mundo e estilo de vida da igreja. Quando fala mudar as vestes, está falando de uma mudança geral na nossa vida para podermos habitar na casa de Deus. E Efésios 4,17, a palavra diz assim, isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Não ande como eles, não faça o que eles fazem, tá? Nós temos aqui uma ordem do Senhor. No Senhor eu testifico, não mais andeis como também andam os gentios. Queridos, se a minha permanência na igreja não alterou o meu estilo de vida, eu preciso saber onde é que está o erro, porque fatalmente deveria ser alterado. 3 possíveis causas de não se ter alterado o estilo de vida de quem está na casa de Deus, de quem era mundo e hoje é a igreja. Primeira causa, pode ser que o meu coração é intratável e que eu seja irredutível e eu não aceito correção. Então esse é o primeiro motivo. Pessoas intratáveis,
pessoas que não aceitam conselhos, pessoas que já têm a ideia formada na sua mente e ninguém vai fazer ele mudar de opinião. Se eu sou intratável, eu permaneço a mesma coisa que eu era anteriormente. Segundo motivo, a igreja não está ensinando a verdadeira palavra, a palavra original de Deus. Porque, pelo que eu sei, a palavra de Deus transforma a nossa vida. O contato com a Bíblia Sagrada transforma a nossa vida. A partir do momento que eu leio na Bíblia Sagrada, não mintais uns aos outros. Se eu estou na casa de Deus, eu começo a entender que a mentira não é mais para mim. Eu mentia lá, e na verdade no mundo eu mentia bastante. Mas agora eu não posso mentir mais. Por quê? Porque antes eu era Siquém, antes eu era mundo, agora eu sou igreja do Senhor. Então a palavra de Deus transforma. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que se renova o entendimento? Através da palavra viva do Senhor. Então, através desta palavra, eu vou mudando, alterando princípios da minha vida. Então, se não está mudando, se não mudou nada, é porque a igreja perdeu a sua direção e não está ensinando a verdadeira palavra de Deus. Terceiro lugar, a igreja se secularizou. O que é secularizar? É a pessoa conformar-se com o mundo, com o estilo de vida do mundo. Agora é idêntico, então nada mais importa, não tem nada mais a ver, tá? O importante é que eu tenho fé no coração, e se eu tenho fé eu estou salvo, então não me interessa o que eu faço. Tem muita gente que pensa assim, não interessa como eu vivo. O interessante é que eu tenho fé, e a fé me salva. Enganados. Para crer nisto é preciso destruir quase que a palavra do Senhor. Então, qual que é o estilo de vida do mundo? Qual que é o cerne do pensamento do mundo? Tá? Mundo tem pilares para se viver. E o que vale no mundo? É dinheiro, é fama, é poder, é prazer. São 4 os pilares do mundo. Dinheiro, fama, poder e prazer, é isso que o mundo busca. Mas essas coisas são importantes. É claro que são. É claro. A gente não é tolo de dizer: eu não vou ter e não quero nada disso aqui. Se você não quer mais dinheiro, eu quero, tá? Se está sobrando lá, você vai. Não, eu aprendi que eu não posso ter riqueza, eu vou jogar fora, me dá. Eu vou fazer muita coisa boa com essa riqueza. Nós precisamos entender isso. Esses são os pilares do mundo. Por quê? Porque é isso que o mundo busca com a maior intensidade da sua vida. É isso que o mundo está perseguindo avidamente. É isso que o mundo quer. Nós sabemos da importância destas coisas, mas nós sabemos também o lugar que elas ocupam. Tem uma coisa que é prioridade na nossa vida, e essa prioridade chama-se Deus, o Senhor. Contato com Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não é o pilar da minha vida. Eu não vivo para isso e por isso. Não vivo para isso e por isso. Eu vivo para Deus e por Deus. Então nós entendemos. Por isso que João fala assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas do mundo. 1 João 2,15, não amar o mundo nem as coisas que há ali. Tá? Então entenda, queridos, esse estilo de vida não é para nós. Por quê? Segundo lugar, olha bem, nós vimos aqui isso: testifique no Senhor, isso, portanto, testifico e digo no Senhor que não mais andeis como também andam os gentios, tá? Agora vemos 2 aqui, obscurecidos de entendimento. Se a tradução aqui for a mesma, tá? Obscurecidos de entendimento. Segundo lugar, o que é ser obscurecido de entendimento? Olha, o pensamento do mundo não é o pensamento de Deus. O que está na mente das pessoas do mundo não é o que a Bíblia Sagrada ensina. São coisas diferentes. A própria sabedoria do mundo foi considerada loucura diante de Deus.
Paulo fala assim: a minha palavra e a minha pregação entre vós não consistiu em demonstração de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2,4. E esse texto, ele nos fala, se você puder colocar aí, que foram os próprios sábios do mundo que crucificaram o Senhor Jesus. Paulo diz assim, versículo 6 de 1 Coríntios 2: entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Mas ele diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha bem, o resultado da sabedoria do homem. O normal era que na sabedoria a pessoa se encontrasse com Deus. Esse era o trajeto normal. Ficou sábio, conheceu o Senhor, mas no mundo não funciona assim. A sabedoria do mundo, especificamente, pura e simples, da forma que o mundo ensina, ela afasta de Deus. Quanto mais sábio, mais longe. Então eu vou dizer uma coisa para você que é crente do Senhor: se um dia algum sábio te chamar para testificar de Jesus, vai lá na sua simplicidade e fale as coisas mais simples do Evangelho com ele, porque eles têm sabedoria secular, mas não têm nenhum entendimento espiritual, não conhecem nada. Chega lá e fala para ele: olha, eu só sei um versículo da Bíblia, mas eu vim falar para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai dizer: mas isso é loucura. Aí a palavra entra e diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso é loucura? Eu estou nessa loucura, eu sou louco por Jesus, eu sou salvo, eu creio na palavra da cruz, eu creio na salvação através do sacrifício. Aleluia. O entendimento deles é obscurecidos. Romanos 1:21 diz que eles, pensando, inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Pensando serem sábios, tornaram-se loucos. Muitos crentes estão obscurecidos com o seu entendimento, querido. Muitos crentes já, com muitos anos de fé, que deveriam estar caminhando para se aproximar de Deus, deveriam estar caminhando para chegar mais perto do Senhor, estão caminhando para mais distante do Senhor. O entendimento está ficando obscurecido, porque coisas que não importam, coisas pequenas, e aí o crente diz: não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, tudo que você fala, não, isso não tem nada a ver. Coisas pequenas que estão afastando de Deus, que estão tirando do centro da vontade do Senhor, está levando a pessoa para viver no limiar entre a igreja e mundo, estão vivendo perigosamente, porque estão fazendo e praticando tudo aquilo que o mundo pratica, apesar de possuírem a fé, estão se desviando da presença do Senhor. A palavra diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas deve ser apto, olha bem, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para viverem plenamente a verdade, mas olha o que diz: o retorno à sensatez.
livrando-se eles do laço do diabo, olha bem, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Coisas pequenas que não importam, mas que estão enfraquecendo a muitos. Não sei se você está me entendendo, mas cuidado, aquilo que não te aproxima de Deus vai te distanciar do Senhor. Aquilo que não te aproxima do Pai vai te distanciar do Pai. E aí vai levar você à terceira coisa do texto que estamos lendo de Efésios 4, que diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Crentes que, apesar de conservar uma certa fé no coração, vivem alheios a Deus. Por quê? Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Olha bem, tem muito crente que age como se Deus não existisse. Eu estou aqui para dizer para você hoje: traga Deus para o centro da sua vida. Traga o Senhor para viver perto de você, sabe? Comece a falar com Deus, comece a dizer: Senhor, a minha vida é tua. Comece a dizer: Senhor, eu não quero fazer o que o Senhor não gosta. Senhor, eu não quero viver fora do teu padrão. Senhor, eu não quero dar mau testemunho da tua palavra. Senhor, eu não quero andar como andam os gentios. A minha vida agora não é Siquém, não é mundo. A minha vida é a igreja do Senhor, e eu sou o templo do teu Espírito Santo, e eu quero me aproximar do Senhor, me aproximar da tua pureza e da tua santidade. Queridos, quarto lugar diz assim, alheios à vida de Deus, os quais, tendo se tornado insensíveis. Olha bem o perigo que pode acontecer. Como é que acontece a insensibilidade? Queridos, eu leio a palavra do Senhor. Certa vez, um obreiro de uma outra igreja, presbítero, ele me disse assim: pastor, desde quando você conheceu Jesus, que você começou a estudar a tua palavra, você fez curso de teologia? Eu disse: fiz sim. Pois é, desse tempo para cá, a tua ideia com relação a Deus, aquilo que você pensa hoje, mudou muito, ou você ainda tem os mesmos pensamentos que você tinha no começo da sua fé, quando você começou a conhecer Deus? Eu disse para ele: olha, não mudou praticamente nada. Eu tenho os mesmos princípios, eu tenho a mesma visão, eu tenho o mesmo temor. Aquilo que eu não fazia nessa época, eu não faço até hoje, não mudou nada. E ele me disse assim: pastor, eu estou preocupado porque comigo mudou tudo, eu não penso nada do que eu pensava mais. Hoje ele está distante de Deus, a heresia tomou conta do coração. Por quê? Porque se tornou insensível. Como que acontece a insensibilidade? Quando nós começamos a quebrar padrões, a quebrar os padrões que nós estabelecemos. Vou dar um exemplo para você aqui, um exemplo da minha vida. Por exemplo, no meu padrão de cristão, no meu padrão, não sei o seu, então não fica bravo comigo, eu estou falando de mim. No meu padrão de cristão, crente não bebe. Eu não bebo nada, só bebo água, refrigerante, tal, como você. Estou dizendo aqui de bebida alcoólica. Não bebo cerveja de jeito nenhum, não tomo vinho de jeito nenhum. Pastor, mas a Bíblia não diz que é pecado. Mas eu não gosto de viver perigosamente, eu já falei para você, não gosto de viver naquele limiar, sabe, naquela periculosidade, onde qualquer coisa eu caio no pecado. Não é para mim. Eu gosto de viver seguro. Então, para mim, no meu conceito, eu não bebo. Se alguém perguntar: pastor, você pode dizer que beber é pecado? Eu vou dizer: sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. E se eu acredito que isso não serve para mim é pecado. E por que é pecado? Escuta bem. Se eu tenho esse conceito, se eu tenho esse padrão na minha vida, eu não bebo, não participo. Se estiverem bebendo perto de mim, eu vou sair para outro lugar, porque não é para mim. Crentes hoje se reúnem para beber. Pastor, então como é que fica? Olha, eu digo que o testemunho está sendo quebrado, o bom testemunho não é dado. Eu digo que a pessoa
está vivendo num lugar que ele pode cair a qualquer momento. Então, se eu quebro esse meu padrão e de repente, não, uma cervejinha não faz mal, vou tomar uma latinha só, né, Júnior? O que tem? Pega uma latinha. Queridos, a primeira vez vai ser um martírio. No dia seguinte, eu vou estar assim: Deus, tem misericórdia, me perdoa, Deus. Eu bebi cerveja, Deus amado. No meu conceito, isso não dá, não é para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero mais fazer isso. Eu vou entrar assim, num estado de confissão e num estado, de perturbação na alma. Porque eu estou quebrando um padrão que eu havia estabelecido dentro de mim. Mas aí passa aquele momento, peço perdão, está tudo bem, de repente, estou numa rodinha, acontece e tal, tomei mais uma. A intensidade da acusação naquela segunda vez não vai ser tanto como na primeira. Ainda vou me sentir acusado. Nossa, fiz de novo. Deus me perdoa. Pai, eu não quero fazer isso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu não quero. Mas depois eu quebro uma terceira vez. A intensidade da acusação vai diminuindo a cada instante, até chegar o tempo que eu vou tomar 1, 2, 3 e eu não vou ser acusado de nada. Por quê? Porque eu me tornei insensível àquela voz que falava no meu coração. Eu quebrei completamente um padrão que eu estabeleci para a minha vida, e aquilo não vai me falar mais ao coração, e aí eu vou continuar fazendo aquilo, e sem perceber, fatalmente, eu vou estar viciado, seja naquele pouco, naquele médio, naquele muito, eu vou estar viciado sem saber que estou viciado. E agora eu vou dizer para todo mundo: não tem nada a ver, cara, que é isso? Não tem nada a ver. Por quê? Porque o meu coração se tornou insensível. Estou usando esse exemplo com você, mas vale para todo tipo de pecado. Eu vou dizer para você, tem pessoas hoje que vivem no adultério e não têm acusação na consciência. Tem pessoas hoje que se prostituem e não têm acusação na consciência. Por quê? Porque quebraram tanto o padrão estabelecido que se tornaram insensíveis. E a palavra diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, olha a consequência na sequência, número 5, se entregaram à dissolução. O que é dissolução? Perverter os costumes. Agora eu não tenho mais padrão, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, mas eu estou na igreja numa boa, até acho que sou salvo. Queridos, isso é um perigo. Na verdade, quando a Bíblia usa essa palavra dissolução, se entregar à dissolução, está falando dos pecados da carne, da entrega das pessoas aos pecados da carne, tá? Os pecados sexuais, está falando disso. A pessoa se entregou, perverteu todos os costumes, e hoje a escola de perversão de costumes, ela é muito ampla. Ela está presente na casa de todo mundo, está presente na mão de todo mundo. Então é preciso tomar um grande cuidado, porque os benefícios que nós temos com a internet também se tornam malefícios, se não houver cuidado. Porque ali nós temos a resposta para todas as nossas dúvidas. Eu aprendo tanta coisa, tudo que eu não sei, eu vou lá, pesquiso, vou no YouTube, pesquiso, aprendo como fazer, faço tanta coisa, já montei tanta coisa, desmontei tanta coisa, através dos ensinos. Mas quem quer aprender coisas diferentes, erradas, quem quer perverter costumes, também tem ali uma escola ampla. Você sabia que tem casais que estão aprendendo a fazer amor vendo vídeos pornográficos na internet? A escola do mundo presente na casa. E aí estão, o que é perverter os costumes? Queridos, o casal tem o seu costume, mas de tanto ver aquelas coisas ali, ele vai ultrapassando os limites. Por quê? Porque estão tendo uma escola ampla de dissolução, de perversão, de promiscuidade. E aí cai no 6º item, que diz assim, se entregaram à dissolução para com avidez, com muita vontade, cometerem toda sorte de impurezas.
de tanto ver fazer aquilo que ele não fazia, de tanto ver porcarias, de repente a pessoa tem vontade de fazer porcarias. Ah, pastor, quer dizer, mas eu sou casado, eu posso fazer de tudo. Ou se é assim que você aprendeu, a Bíblia não ensina desta forma. Porque existe um limite. E qual é o limite, pastor? Romanos 14, 22 e 23. Olha o limite. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Olha bem, é uma individualidade aqui, cada um tem uma fé. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha bem o que a palavra diz. Mas aquele que tem dúvidas é condenado. Aqui está usando o exemplo do comer, de comidas. É condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Mas olha o princípio bíblico. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Existe limite? Sim. Qual é o limite? O limite estabelecido pela minha consciência. Porque a partir do momento que eu pratico um ato, mesmo sendo com a minha esposa, sou casado diante da lei, sou casado diante de Deus, mas a partir daquele momento que eu pratico determinado ato, não sei se você está me entendendo, tá? Se eu pratico determinado ato, mas o meu coração começa a ficar inquieto e a me acusar, entenda uma coisa, antes de tudo eu falei aqui, você tem a lei de Deus gravada no seu coração. Romanos 2, 14. Você tem a lei de Deus. Quanto aos gentios que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei. Não tendo eles lei, eles servem de lei para si mesmos. Estes mostram a norma, olha bem, a norma, a letra, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando ou defendendo. Quando há acusação, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós está dizendo: chega, pare, daí para frente não, volta atrás. É isso que a Bíblia quer dizer. Eu tenho a norma de Deus gravada no meu coração, e tem determinadas coisas que as pessoas, que o mundo pratica sexualmente, eu não pratico com ela. Por quê? Porque a norma de Deus no meu coração diz assim: não, a consciência pesa. Para tudo tem limites. Existem limites na nossa vida, existem limites para viver, existem limites para o cristão. Tem pessoas que estão enganando a muitos, e vão receber o preço, porque Tiago diz assim: não queirais muitos de vós tornar-vos mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. O juízo vai ser mais pesado para quem ensina. Mas tem gente dizendo: olha, você foi salvo uma vez, você está salvo para sempre, não importa o que você faça daqui para frente, você foi salvo, acabou, ninguém te tira do céu. Ouvi um famoso pregador, líder de uma grande igreja, dizendo assim: Deus não é como o homem que dá presente e depois tira. Se Deus te salvou, jamais você vai perder a sua salvação. Olha, ensino de líder, e de líder grande. Se Deus te salvou, jamais perderás a tua salvação. Então abra aí, em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Aliás, inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre isso. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Está condenado. A Bíblia fala em Romanos 11 que Deus não poupou nem os ramos naturais, que faziam parte da videira. Os ramos naturais foram cortados, e nós, sendo oliveira brava, nós fomos enxertados na verdadeira oliveira. Nós fomos enxertados, gentios, nós que não tínhamos a salvação em nós, porque a salvação estava no povo judeu. Eles foram cortados, e nós, pela incredulidade dele, nós fomos enxertados. Romanos 11 diz assim: para temermos, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a nós. Se Deus não poupará, como é que a pessoa diz que a pessoa não perde a salvação?
Aquele que está em pé, diz a palavra, ore, vigie para que não caia. Eu estou salvo enquanto eu permaneço na palavra do Senhor. Vamos abrir aí Hebreus capítulo 4, versículo 12 também, se eu não me engano. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abra aí. Não é esse texto aí. É 3,12 então. Vamos ver se é. Olha aí, esse aí, ó. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós qualquer perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha bem, continuando. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado existe, é real. Sequência, porque, olha, escuta isso aí, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Preciso manter a minha originalidade. Sabe, antigamente tinha muita fantasia na igreja, tinha muita doutrina de homens, mas engraçado, tinha temor. Hoje as doutrinas de homens caíram por terra e os costumes, agora nós já sabemos que são costumes, mas infelizmente o povo está perdendo o temor e consequentemente está perdendo a salvação. Tenha cuidado, você tem uma consciência, a consciência é o gatilho por meio do qual o Espírito Santo que está em você age. É o gatilho por meio do qual ele fala. Não quebre os padrões da sua consciência. A palavra diz: se o nosso coração nos acusar, maior é Deus. Não quebre os padrões, porque nós não somos mais Siquém, agora nós somos igreja do Senhor, e nós precisamos caminhar como igreja do Senhor, e a palavra diz assim, Romanos 6, 2 Coríntios 6, 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, não vos ponhais, olha lá, vamos lá, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha a ordem de Deus. Por isso, escuta, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Deus está dizendo para você retirar, mas não é para afastar fisicamente do meio deles, é para afastar do princípio deles, do estilo de vida deles. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Eu sou estrangeiro e peregrino em terra estranha. Um dia o meu Senhor vai me chamar, e eu quero estar pronto para subir com este Senhor. Amém, igreja do Senhor? Então prepara a sua vida, prepara, porque Deus está chamando você, tem um chamado especial. Viva com temor, como diz Paulo, com tremor e temor, porque nós estamos diante do Deus vivo, e eu não quero caminhar em vão. Paulo dizia assim, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que tendo pregado a outros, eu não venha a ser desclassificado. Mas Paulo dizendo em perder a salvação, ele sabia que isso era possível. Eu esmurro o meu corpo, 1 Coríntios 9, se não me engano, 26, 27. Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, para que eu, tendo pregado a vocês, eu não venha a ser desclassificado. Misericórdia. Vamos ficar em pé nesse momento? Deus tem um chamado especial para você, o chamado de Deus é salvação.
Então essa é a terceira ordem, edifica ali um altar. Edifica um altar onde? Na casa de Deus. A casa de Deus para você é mais do que um fim de semana, é mais do que uma vez por semana na igreja. A casa de Deus tem que ser o lugar mais importante da sua vida, porque hoje Deus te chamou para te dizer, habita ali. Se você vem uma vez por semana, passe a vir duas, você vai se sentir melhor. Quando você estiver vindo 2 vezes, passe a vir 3 vezes, você vai se sentir melhor. E quando você se sentir melhor, você vai querer estar na casa de Deus todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor, amém? Eu quero convidar aqui os obreiros, hoje é a ceia, eu fico por aqui, falta a 4ª ordem, nós ficaremos por aqui, depois nós falaremos mais sobre isso, porque a minha missão é ensinar a igreja a encontrar-se com Deus, é ensinar a igreja a temer a Deus, é ensinar a igreja a rejeitar o pecado, a rejeitar as coisas que contaminam a nossa vida. Vem aqui os obreiros, pastores, presbíteros, venham todos aqui, amém?